luz para o meu caminho. É a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Abra a santa palavra de Deus aí, por gentileza, no livro de Tiago 2, no versículo 14. E o nosso Deus, Ele vai falar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Esse louvor é um louvor profundo, abençoado. Levanta assim a palavra de Deus e pida assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração através da tua santa palavra. Amém. Igreja, no livro de Tiago 2, no versículo 14, a santa palavra ela diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, para você ver que isso aqui estava falando com os irmãos da igreja. Vamos ler novamente aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupas,
necessitados do alimento cotidiano. E qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual proveito disso? Dá uma paradinha aí para nós entendermos até aqui. Depois nós vamos meditar no versículo 17. A nossa fé tem que ser acompanhada com as obras, porque a fé sem obra é morta. E aqui está dando um exemplo que todos nós já entendemos esse exemplo. Se uma pessoa, ela bate na sua porta, que seja um irmão, uma irmã, um vizinho, e fala assim para você: ô fulano, eu não tenho nada em casa para mim comer, você pode me ajudar com o mantimento? E vamos dizer que você tem esse mantimento lá na sua casa. Aí você vira para essa pessoa e fala assim para ela assim: ó, vai em paz. Resolveu o problema dela? Não, porque a fé, ela tem que ser acompanhada com a obra. Quando é acompanhado com a obra? Quando a pessoa, ela vai lá e pega lá uma ajuda e vai lá e ajuda a irmã dela, e ajuda o irmão, e ajuda aquela pessoa, e ainda fala assim: ó, aí eu vou estar orando por você, tá? Para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa abrir as portas. Aí vai lá e de repente Deus toca no seu coração e você fala bem assim: ó, outra coisa, eu vou te dar o alimento aqui, mas deixa eu mostrar algo aqui na palavra de Deus. Aí você vai lá e lê a palavra e prega a palavra de Deus. Aí você está exercitando a sua fé com a obra. Você está falando de Deus para a pessoa, mas você está o quê? Matando a fome dela. Quer dizer, ela alcançou o que ela queria, e ali, através do que Deus colocou no teu coração, você pregou para ela, você levou ela até Deus. Quer dizer, a fé com a obra. Porque se a pessoa fala: eu estou com frio, e a pessoa tem 2 cobertores, tem condições de matar o frio da pessoa, e fala assim: vai em paz. Vai em paz, mas não resolveu o problema, ela vai continuar com frio. Mas se a pessoa, ela pega o cobertor, vai lá e prega a palavra de Deus, prega a paz de Cristo para ela, e ali entrega para ela o cobertor. Então é essa fé. Então não adianta a pessoa, ela fala: eu tenho fé, mas não tem obras. A fé sem obra é o quê? É morta. A fé sem obra é morta. Igreja, vou te dar um exemplo aqui. Essa semana eu estava aqui na igreja. E veio uma pessoa essa semana. Interessante que quase todos os domingos eu tenho um exemplo durante a semana, o que tem acontecido durante a semana nos meus atendimentos aqui. Eu estava aqui com a igreja essa semana, na sexta-feira, mais ou menos 2 horas da tarde, às 14 horas. Parou um carro aqui e uma mulher veio com uma jovem, porque essa jovem, ela tentou entrar debaixo do carro. E essa jovem, ela pegou e estava cortando os pulsos dela. A senhora e os senhores já viram um dia, o apóstolo mostrou na televisão uma jovem que ela cortou os pulsos dela e ela queria se matar. E o apóstolo até mostrou na televisão que depois da libertação, ela com a família estava dando testemunho que não queria mais se matar, não queria mais morrer. Eu creio que algumas pessoas assistiram aqui. Então ela tentou. Então isso acontece demais. Problema espiritual. E eu atendi uma pessoa aqui. E essa mãe desesperada, porque a filha tentou. Qual mãe que não entra em desespero? Só que uma pessoa virou para essa mãe e falou assim para a mãe: eu vou levar ela em um lugar que vai resolver o problema. Só que esse lugar que essa pessoa queria levar a filha foi no mesmo lugar que
que essa mesma pessoa levou a filha e ali, através dos trabalhos de macumbaria, está essa jovem endemoniada. E a mãe falou assim: eu não autorizo e não vai levar lá. Eu vou levar ela em um lugar que vai resolver o problema. Eu vou lá na Igreja Mundial do Poder de Deus. Se ela falou eu vou levar lá na igreja, no mínimo, de repente, ela viu quando a família deu testemunho lá na televisão. É ou não é? Aí chegou aqui, conversou comigo. Eu peguei a palavra de Deus, sentei com ela. Eu abri no livro de Lucas, aonde fala do jovem que se cortava, que só ficava no sepulcro. Preguei a palavra, fiz uma oração de libertação. Você imagina se essa mãe, ela falasse assim: eu tenho muita fé. Não ia resolver o problema se ela, eu tenho muita fé, e ela ali se entregasse. Se ela não corresse para o lugar certo, se ela não viesse para o lugar certo, não ia resolver o problema. Mas ela, eu tenho fé, e ela veio na casa de Deus. Diga graças a Deus. É a mesma coisa se eu virasse para essa mãe e eu falasse para ela assim, ó: vai em paz. Se eu não pregasse, se eu não orasse por ela. Mas eu preguei, eu orei, eu fiz a oração pela jovem. Aí ontem à noite eu recebi no meu celular um recado: como que eu estou feliz, a minha filha está bem. Como eu estou feliz, eu entrei no quarto, a minha filha estava de joelho orando, ela está bem. Amém, igreja? A fé e o quê? E a obra. Às vezes a pessoa, eu tenho fé, mas e a obra? A obra é obedecer a palavra, a obra é exercitar a fé. Então é isso. A senhora, o senhor, por exemplo, aí eu tenho muita fé, mas a senhora, o senhor, eu tenho muita fé, mas eu vou na casa do meu Deus. Eu vou na casa do meu Deus. Quer dizer, vir para a casa de Deus, isso é uma alegria. Pessoa ter força para vir na casa de Deus é a fé com a obra. Não é eu tenho fé e a pessoa ali acomodada, e a pessoa assim, eu tenho fé e obra, eu vou para a casa do meu Deus. A minha alegria está na casa do meu Deus, ouvindo a voz dele. A fé e obra. Aí a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 17, diz assim, ó: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Igreja, olha a palavra, a fé por si só está morta. Você já foi num velório? Chega lá e a pessoa que está ali fala: mas fulano, e aí? Sua fé? Quer dizer, o morto já não tem mais poder sobre nada. Então, se a pessoa ela fala: eu tenho fé, mas essa pessoa ela não coloca ela em prática, está morta, não vale nada, não serve para nada. A fé ela tem que ser acompanhada com as obras. Você imagina quando Deus, ele viu que Abraão era um homem diferente dos seus familiares, o seu pai, por exemplo, e Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma bênção. Imagina se Abraão virasse para Deus assim: meu Deus, eu tenho muita fé no Senhor. E se ele não desse ouvido à voz de Deus, Deus ia fazer dele uma bênção? Não, porque ele não deu ouvido. Mas quando ele deixou pai e mãe, quando ele saiu para uma terra com a direção de Deus, Deus fez de Abraão uma bênção. Ele se tornou a própria bênção. Mas por quê? A fé acompanhada com o quê? Com a obra. E se ele ficasse ali no meio da sua parentela, não ia acontecer um milagre. Imagina quando, por exemplo, eu morava em Brasília, aí os meus pais foram morar comigo em Brasília. Aí quando eu virei para o meu pai, eu falei: pai, eu vou fazer a obra de Deus,
Eu tinha de 19 para 20 anos. E eu vou dar baixa na minha carteira. Na época eu trabalhava de 7 às 15 horas em um serviço e das 15 até as 21 horas em outro serviço. Aí eu falei pro meu pai: pai, eu vou dar baixa na minha carteira e eu vou fazer a obra de Deus. Você imagina se eu desse ouvido ao meu pai? Meu pai não gostou, porque eu estava saindo, meu serviço fechado, outro que não era fechado, para fazer a obra de Deus, para morar num quartel na igreja, com mais ou menos 50 auxiliares, jovens na época da minha idade. Ele não gostou, mas depois ele reconheceu que eu fiz a coisa certa. Mas se eu virasse para a direção da igreja, eu tenho muita fé. Sim, você tem fé, mas Deus está chamando para você fazer a obra. E se eu ficasse lá, eu tenho muita fé. Hoje eu poderia estar o quê? Um jovem frustrado, porque eu falei não para o meu Deus. Frustrado. E quantas são as pessoas hoje frustradas, que ela fala que tem muita fé e ela fala não para Deus. E ela está aqui na casa de Deus e ela está lá fora no mundo. A fé sem obra. Então a fé é acompanhada com a obra. Aí a Bíblia fala bem assim, ó, no versículo 18: mas alguém dirá: tu tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha a diferença aqui, 2 tipos de pessoas. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de 2 pessoas desempregadas. Nesse versículo aqui está uma pessoa desempregada e ela: eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé, Deus vai abrir as portas de serviço e eu tenho muita fé. Aí tem outra pessoa que fala: eu tenho muita fé e eu vou à luta, e eu vou bater de porta em porta, e eu vou entregar currículo. E a outra tá ali: e eu tenho muita fé e eu vou acordar meu dia, vai estar tudo pronto, porque minha mãe vai fazer tudo, porque o emprego vai bater na minha porta. Vai ficar lá esperando o emprego bater na porta. A fé sem obra. Aí a outra pessoa que vai à luta alcança. É ou não é? É desse jeito. Eu tenho muita fé, eu tenho que colocar ela o quê? Eu tenho que colocar ela em prática. A fé ela é acompanhada com a obra. Eu tenho muita fé e acorda meu dia. Aí quando o empresário tá no horário do almoço, tá ela lá batendo na porta lá do empresário. O empresário tá na hora do almoço e tá ela batendo lá para entregar o currículo. Aí quem tá lá cuidando da empresa pega o currículo da pessoa e fala bem assim: não tem nem vergonha na cara, deixa eu embolar aqui e jogar na lata de lixo. E joga mesmo. A fé, ela tem que ser acompanhada com o quê? Com obras. Eu tenho muita fé, tudo bem. Agora eu tenho fé e eu tenho obra. Vai com a sua fé sem obras, que eu vou com a minha fé com obra. Quer dizer, aí Deus abençoa a pessoa que está exercitando a fé com obras. Eu tenho muita fé que Deus vai mudar a minha vida, mas não tem obra, não tem ânimo nem de vir na igreja participar de um culto. Você imagina o exemplo que eu dei dessa pessoa que veio aqui e alcançou a bênção. Então a fé, ela tem que ser acompanhada com a obra. Eu tenho muita fé. Você tem fé? Tem. Vamos fazer uma campanha de oração. Às vezes a esposa, o marido chama o outro ali: vamos fazer. Não, você ora, mas eu tenho muita fé. Por que não entra naquela campanha ali de todos os dias dobrar o joelho ali, o casal, a fé e a obra junto? Mas aquele espírito de preguiça, não, eu estou na sua fé, vai mudar a situação. Mas não é mais fácil unir a fé aos dois? É ou não é, igreja? A fé e o quê? E a obra. É isso que Deus está dizendo. Porque a Bíblia fala bem assim, ó, no versículo 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ah, então os demônios também crê, mas não deixa de ser o quê? Demônio. Os demônios crê, mas não deixa de ser demônio. Deixa eu fazer uma pergunta: os demônios obedecem a Deus? Os demônios
creem em Deus, eles colocam a fé em prática para destruir. Então não posso ter esse tipo de fé igual os demônios. Eu creio, os demônios também creem, mas não deixa de ser demônio. Então nós temos que colocar ela em prática. E uma vez colocando ela em prática, nós vamos alcançar a vitória. A fé e oração, a fé e a obra, a fé e a obediência à palavra de Deus. Tem pessoas que falam que crê em Deus, mas não obedece à palavra de Deus. Ela fala que crê. Você quer ver um exemplo? Chega de uma pessoa que está morando debaixo da ponte, se drogando, ou de repente ali no alcoolismo. Pergunta essa pessoa se ela tem fé em Deus. Ela vai responder para a senhora, para o senhor, que ela tem muita fé em Deus, mas não tem obra. A fé que ela tem em Deus daquele jeito, sem colocar ela em prática, não muda a vida dela. Ela continua nas drogas, ela continua mendigando pão, ela continua no alcoolismo. E se a senhora, o senhor virar para ela e falar que ela não tem fé em Deus, depende da situação, ela briga com você. Depende da situação, ela voa em cima de você. Ela não aceita a pessoa dizer para ela assim: você não tem fé. Ela fala: eu tenho fé. Mas você não tem. Eu tenho. Só que a fé por si só não muda a vida da pessoa. É a fé acompanhada com o que, igreja? Com obras. Quem está entendendo essa mensagem, igreja? É isso. Aí a Bíblia fala bem assim, ó, no versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é o que? Inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Por exemplo, o Abraão aqui, Deus, ele provou Abraão. Foi uma prova. Qual o maior sonho de Abraão? Ser pai. Certa vez ele falou bem assim: eu não tenho um filho. O Damasceno Eliezer será o herdeiro. Quer dizer, com muita luta na sua velhice, Deus abençoou com Isaque. Aí Deus falou: agora eu vou provar a fé dele. Pega seu único filho, leva no monte e você vai sacrificar ele. Você imagina? Abraão levou ele no monte para sacrificar, mas na verdade Deus estava provando a fé dele. E ali ele foi aprovado e abençoado, porque ele deu ouvido à voz de quem? De Deus. Que quando estava próximo de sacrificar o filho, então apareceu ali um anjo: não faça isso. Quer dizer, ele foi aprovado, a fé com a obra. Ele poderia muito bem falar não para Deus, mas ele ia ser o quê? Reprovado. Quando a pessoa fala não para Deus, ela é reprovada. Aí tem um exemplo aqui, que esse exemplo aqui é um exemplo muito forte, que fala aqui no 23, ó: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém, igreja? Não é amigo do maligno, não. Ele foi justificado, ele foi aprovado e amigo de Deus. Imagina a pessoa amigo de Deus, filho de Deus, filha de Deus, através da obediência. O amigo de Deus, que seja o filho de Deus, a filha de Deus. Satanás toca? Não tem poder, não tem autoridade. Aí vem um exemplo aqui de uma prostituta. Olha o que fala aqui, ó, 24: verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. Somente de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários
e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Deus, ele entregou a cidade de Jericó para Israel, para o seu povo. Só que Josué mandou os espias espiar Jericó. E a Bíblia fala que eles foram espiar Jericó e eles foram até a casa desta mulher, Raabe. E quando o rei soube que ali estavam os espias que ia tomar posse, estava espiando ali porque Deus já tinha entregado Jericó, e o rei soube que eles espiando a cidade para levar ali a notícia para o seu povo, para Josué, o rei mandou buscá-lo, porque o rei já queria matar os espias. Só que essa mulher aqui, a Raabe, ela exercitou a fé e a obra quando ela não entregou os homens de Deus para o rei da época. Aqui ela arriscou a sua vida, porque ela estava indo contra o rei, mas agradando a Deus. Quando a pessoa ela vai contra os homens para agradar a Deus, então uma vez que ela está contra os homens e agradando a Deus, então ela está o quê? Exercitando a fé acompanhada com obras. E assim essa mulher fez. E quando Josué mandou destruir Jericó, a Bíblia fala que saiu destruindo Jericó. Por causa da fé dessa mulher, a aliança que ela fez com os espias, uma vez que ela ali cuidando da obra de Deus, porque os espias ali representando Deus, uma vez ela cuidando da obra de Deus, quando mandou destruir Jericó, matando todo mundo, não tocou nela, não tocou na família dela, porque ela exercitou a fé, acompanhada com o quê? Com obras. Ela não entregou os homens de Deus. Abra aí em Josué, por favor. Josué 2. Deixa eu mostrar aqui para a senhora, os senhores entender, em nome do Senhor Jesus, para nós fechar a mensagem. E eu vou dar outro exemplo aqui de Cornélio e nós vamos fechar a mensagem. Olha o que fala aqui no livro de Josué 2, que eu vou resumir aqui. Vamos ler o versículo de número 11. Diz assim, ó, Josué 2, 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso aqui foi essa mulher que falou. Essa mulher, a Raabe, ela falou com os espias: eu reconheço que esse Deus, o Deus que vocês estão servindo, é um Deus no céu e é um Deus aqui na terra. Essa mulher, ela ouviu falar da grandeza de Deus, e no seu coração aqui, ela entregou a vida dela para Deus. Você imagina, eu creio em Deus, mas se ela não assumisse aqui, era uma fé sem obra. Mas aqui ela assumiu, e ela confessou esse Deus. É o que nós temos que fazer. Não adianta a pessoa falar eu creio em Deus e não confessar, e não obedecer, e não se arrepender dos seus pecados. Aí diz aqui no versículo 12: agora pois, jurai em mim, vós, peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e que me darei um sinal certo
de que conservarei a vida a meu pai e a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tenho, e de que livrarei a nossa vida da morte. Aqui, essa mulher, ela fez isso aqui, ó, uma aliança com os homens de Deus. Essa mulher virou para os homens de Deus e falou assim, ó: assim como eu ajudei vocês quando o rei bateu na minha porta, os soldados, para matar vocês, e eu ajudei vocês a fugir, e eu dei uma direção para vocês ir para o monte, depois de 3 dias descer. Essa mulher, ela arriscou a vida dela. Assim como eu ajudei vocês, e vocês estão livres da morte, eu quero que o mesmo aconteça quando vocês tomar posse de Jericó. Quando vier a ordem para destruir Jericó, eu peço a vocês, não destrói a minha casa, não. Não destrói os meus pais, não mata os meus pais, não. Não mata os meus irmãos. Assim como eu ajudei vocês, vocês me ajudam também. E ali os homens de Deus, ali fez ali um compromisso, aquela aliança. Quando Josué mandou destruir Jericó, saiu matando todo mundo. Mas ali a sua família, os homens de Israel, os homens que o Josué enviou ali, não tocou nela, não tocou nos seus pais, não tocou nos seus irmãos, porque ela exercitou a fé com a obra. Ela poderia muito bem ter entregado ali os homens de Deus para o rei, mas ela fez a obra de Deus. E na hora que ela mais precisou, Deus com ela também. Assim sou eu, a senhora, o senhor. Quando nós obedecemos a voz de Deus, a fé com a obra, nós estamos semeando, nós estamos plantando. Na hora que a senhora, o senhor mais precisar da ajuda de Deus, esse Deus, ele vai estender as mãos, ele vai te ajudar. E vai ajudar a tua casa e tua família. Nome do Senhor Jesus. Bem forte, igreja. Nome do Senhor Jesus. Ele vai ajudar você e sua casa, porque ajudou ela e ajudou também a casa dela. A Bíblia fala que saiu destruindo tudo, mas não destruiu ela, não destruiu a casa dela, não destruiu a família dela. Mas foi a fé acompanhada com o quê? Com obras. É a mesma coisa. A professora ensina, mas se o aluno ele quer se dar bem, ele tem que dar ouvido à voz da professora e tem que colocar em prática aquilo que aprendeu na sala de aula. É ou não é? Agora você imagina, a professora passa uma tarefa, aí os demais alunos ali prestando conta, tudo direitinho as tarefas, mas está ali o preguiçoso, está ali a preguiçosa que não faz nada, está ali aquele filho rebelde, nem apresenta lá a tarefa lá para a professora, faz de tudo para a professora nem tocar no não, nem. Aí depois quer se dar bem. É uma fé morta, é ou não é, igreja? Então a fé tem que ser acompanhada com a obra. Tem situação que às vezes a pessoa está enfrentando, agora é o fim, agora acabou. Aí a pessoa vai lá e recorre em Deus, Deus ajuda ela. Traz aí o neném aí para nós buscar aqui, traz aí, vó. Vem aqui a mãe também para nós ungir a mãe. Vem cá, vó. Vem cá o pai também. Vem cá o pai. Sobe aqui, por gentileza. Ou para você ver. Tá vendo essa criança bonita? Muito lindo. Você sabe o que o médico falou para a família? A avó tá aqui. Eles entraram em contato comigo. Que o médico falou para a família: ou a criança ou a mãe. Não foi isso que falou? Foi. Quer dizer, humanamente falando, era impossível hoje estar apresentando essa criança aqui no altar e a mãe aqui no altar. Agora você imagina a avó ouvindo isso, você imagina o esposo ouvindo isso, ou a esposa ou o filho. Mas na hora nós recorremos a Deus. Ela entrou em oração, entrou em contato conosco, nós dobramos o joelho e entramos em oração. Deus deu vitória para a mãe e Deus deu vitória para a criança. Quando aconteceu,
Eu acho que você nem ouviu, né? Eu acho que falou, foi pra família, né? Que o médico falou, quando você tava mal. Falou pra você? Foi pra mim, eu tava... O que o médico falou? Que ou sobrevivia eu ou o neném. Falou pra ela, você imagina ela lá, internada, e o médico falou isso. E Deus colocou as mãos dele, como nós meditamos. Tem que recorrer a quem? A Deus. E tá aqui, ó, a mãe tá aqui, a criança, e hoje nós vamos apresentar. Amém, igreja? E quem deu a vitória pra criancinha? Quem te deu vitória? Foi Deus. Você reconhece que foi Deus? Sim. Aqui, ó, essas pedras aqui, ó, tava atrapalhando, muitas dores e dores, e a criança poderia morrer. Mas agindo Deus, quem impedirá, a igreja? Ninguém. Tá aqui, ó, a prova. Amém. Glorifica a Deus, igreja. Nome do Senhor Jesus. Aí, para finalizar, vamos ver aqui no livro de Atos 10, que fala aqui a respeito de um homem com fé e obra. Olha o que a Bíblia fala aqui. Diz assim, ó: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e contínuo orava a Deus. Esse Cornélio aqui, ele era uma autoridade, e a Bíblia fala que ele era piedoso, ele amava as pessoas, ele amava. Então esse homem, ele era um homem piedoso, ele era um homem que estendia as mãos e dava esmola. Mas a Bíblia fala que ele e a casa dele buscava a Deus. Ele era um homem de oração. Porque existem pessoas assim: não, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. E às vezes a pessoa, ela dá até esmola, ela dá esmola, mas continua desobedecendo a Deus quando tem uma amante. Mas ele dá esmola, sim, mas ele deixou a mulher dele e ele tem outra. Que fé é essa? A pessoa, ela estende as mãos, ela dá esmola, mas ela não ora, ela não tem prazer, igual a senhora, o senhor de estar aqui na igreja. Ela não tem nem prazer de vir à igreja. É uma fé sem obra. Esse homem acompanha a fé e a obra, porque a Bíblia fala que ele entregava esmolas, ele fazia obra social, mas a Bíblia fala que ele buscava quem? A Deus. Aí a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 3, ó: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então ele foi aprovado. É isso que Deus quer de mim, da senhora, do senhor. Eu, graças a Deus, dentro das minhas condições, eu ajudo, mas eu oro, mas eu busco a Deus, mas eu creio em Deus. É o exemplo lá no início, quando nós iniciamos. A pessoa vai lá, pede o alimento e a pessoa vai em paz. O Cornélio não. O Cornélio, ele falava: vai em paz. Ele dava o alimento e ele entrava em oração e ele buscava a Deus. Aí quando pensa que não, apareceu um anjo para ele: olha, Deus ouviu as suas orações. Igreja, como é bom a pessoa saber que Deus ouviu as orações dela. É ou não é, igreja? A fé acompanhada com o quê? Com obras. Então nós temos que exercitar a fé com obra. Coloca aí as mãos no seu coração. Aleluias. Glória a Deus. Graça nós te damos, Senhor, pela sua palavra.
Nós te glorificamos, ó Deus, porque temos os recursos necessários, Senhor, para receber de Ti a vitória, para receber de Ti, Senhor, a recompensa, Pai. É bem verdade, Senhor, que há momentos em nossas vidas que passa até pela cabeça em desistir. Sim, Senhor, muitas pessoas elas esmorecem, Pai, porque o que está dentro dela é uma fé mal alimentada, é uma fé maltratada, e nós precisamos sim fazer, ó Pai, a manutenção da nossa fé, porque a fé ela é como um músculo, ela precisa, ela necessita estar em exercício, precisamos estar trabalhando a nossa fé, Pai. Oh meu Deus, então venha, Pai, que através dessa palavra, desse alimento forte, o Senhor fortaleça a nossa fé para ir além, para não ficar nesse lugar medíocre, que é um lugar raso, que é um lugar onde nós muitas vezes só recebemos o que é superficial e não provamos, Senhor, daquilo que é mais profundo. Então fazes-nos ir, ó Deus, para águas profundas e mergulharmos nesse rio, o rio do Espírito, Pai, e sermos fortalecidos para vencer as batalhas do dia a dia, Senhor, porque a vida é feita de batalhas, é a nossa jornada, o caminho é estreito, o caminho é apertado, Pai, a porta é estreita, e nós temos, Senhor, que nos adaptar a ela, e o Senhor já nos deu poder para isso, Pai. Que o Senhor ajude o meu irmão, que o Senhor ajude a minha irmã, Senhor, a ter essa fé bem sólida, uma fé viva, uma fé eficaz, que ela produza resultados na vida dela, Pai. É o que nós te pedimos diante dessa palavra, no nome poderoso do Senhor Jesus, Pai. Nesta terça-feira, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Brasil, você não tem ideia do que Deus preparou para a terça do poder de Deus e do milagre urgente. A grande terça-feira do milagre urgente, com reunião exclusivamente às 7:30 da noite, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida. Que essa nação saiba que há profeta neste país. E você que está doente, foi desenganado pela medicina e necessita de um grande milagre, você é o nosso convidado. Vem pra cá, Brasil. É a terça-feira do milagre urgente. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.